jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon tem que pegar. Eu estou aqui porque eu fiquei com inveja. Vou ter que admitir aqui publicamente que eu ouvi o episódio de Avalie o que realmente importa e eu gostaria de estar nesse episódio, por isso simplesmente eu convidei todo mundo de novo pra gravar outra coisa, porque eu ouvi aquele episódio, eu achei incrível e eu falei, eu gostaria de ter participado desse episódio. Então o que eu fiz? É isso aí, tá todo mundo aqui de volta, diz oi galera, vamos lá. Oi. Chu, oi Andressa. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, muito bom. É mais uma reunião do Clube do Ódio? Não. Quer dizer, é do Love the Problem, né? Veja bem. É isso, estamos aqui não para destilar ódio, talvez um pouco. Não, gente, vocês têm que entender que tem todo um processo terapêutico nisso. Se você não, coloca pra fora em algum lugar, se você não tem um mecanismo, uma válvula de escape, você vai ser chato com as pessoas. Você vai ser, você vai brigar com as pessoas. Então, essa é a forma que a gente tem de manter o nosso... durante, o nosso dia a dia. É isso aí. E também é um processo de autoempatia, né? Porque não quer dizer que o fato da gente odiar as coisas que a gente vai falar aqui, que nenhum de nós nunca fez nada disso em nenhum momento, não é mesmo? Então tem os momentos que a gente também brilha nas nossas disfunções aí. Quem nunca borboletou, que atire a primeira pedra. não? Quem tá ouvindo isso aqui até agora não tem a mínima ideia do que tá rolando esse papo, mas o Tiwi, aqui ó, vou roubar a introdução dele. Este episódio é inspirado em Pokémon, simplesmente pela informação que surgiu agora há pouco, de que o criador ele fazia, como é que é o nome do negócio, tio? Você sabe o nome daquilo? Que colecionava os insetos? Não sei o nome do hobby, cara, mas basicamente o cara via, outros... Entomofilia? Não lembro o nome disso, mas basicamente o cara via as pessoas... outras crianças, amigos dele, quando ele era pequeno lá no Japão, em Barbacena, ele via outras crianças coletando insetos, aquela brincadeirinha que você pega uma redinha, bota dentro do pote, aí tortura ali, aí ele falou, putz, e se eu fizesse um desenho sobre isso? Se eu fizesse um desenho animado que é exatamente uma criança coletando bichinhos na natureza, E acho que a brincadeira é essa, Assim como os treinadores de Pokémon coletam lá seus amiguinhos pra botar eles numa rinha e lutar até a morte, a gente vai falar aqui qual é a nossa coleção de insetos maravilhosos para representar os perfis disfuncionais de pessoas nas organizações. É entomologia, Brasil. Eu achei que era entomofilia por causa da questão da coleção, mas aparentemente eles dão o mesmo nome para quem estuda e para quem coleciona. Então, entomologia. Tá vendo? A gente podia ter começado o episódio dizendo para aquelas crianças que eram como Charles Darwin, que estavam ali estudando. Não, a gente começou dizendo para aquelas crianças que eram, filhas e colocavam os bichinhos para sofrer. Mas é uma boa analogia, porque isso, boa parte desses arquétipos a gente percebeu em rinhas organizacionais não oficiais, também conhecidas por reunião. Isso aí. A gente muito poderia tornar essa rinha algo lucrativo, gente, porque assim, às vezes é muito entretenimento pra pouca hora de reunião, sabe? Mas eu tenho um vocabulário bom, o Panda me viu usando isso ontem, inclusive, que é facilitação em ambientes hostis. É uma competência necessária para os dias de hoje. Eufemismos corporativos, Facilitação em ambientes hostis. Eu gosto de algo que não é um eufemismo, que é a rinha de chefe. Rinha de chefe é muito legal. Como foi aquela outra, Rafa, que a gente fez? Pô, aquela outra, tio, não sei se pode falar aqui, não era qualidade do material. Tem a qualidade do material humano também, quando você quer falar que as pessoas não prestam, mas adaptação em sistemas complexos, situações complexas. Adaptação em situações complexas. Quando alguém tá botando no seu rabo, e que estão te jogando numa fogueira, você não fala isso. Você não fala assim, porra, meu irmão, você me fudeu. Não, você fala, porra, você está me obrigando a ser extremamente adaptável em situações complexas. Me obrigando não, me dando oportunidade. Me dando oportunidade.
Já que a gente tá no reino da biologia, eu fiz um teste de DNA nutrigenético, outro dia, saiu no teste que, geneticamente, eu tenho alta resiliência a situações de estresse. Ao que eu gargalhei e a médica me explicou, não. É que dado uma situação de estresse, você continua funcionando. Eu, ok, agora fez sentido. Muito bom, e é com essa loucura de começo que a gente tá aqui pra mais um Love the Problem. Solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Muito bem, aqui começamos, esquentamos, aquecemos os nossos motores. Não, eu não posso usar nenhuma analogia que não seja com insetos hoje, então vou ter que repensar tudo que eu vou falar aqui, porque a gente vai falar... Sacode as asinhas. Ficamos as nossas asinhas. Isso! Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Olha, a capacidade de adaptação em situações complexas aí, ó. Tempo real. Então vamos sacudir as asinhas, vamos nos preparar para esse papo, que a gente vai falar hoje de uma coletânea, da nossa coleção, que a gente não vai botar ninguém na rinha, igual o Tio falou, mas a gente tem a nossa Pokéagenda, né? Pokédex na versão gringa, Pokéagenda é muito mais legal. Nossa Pokéagenda aqui, a gente tem nosso registro de vários dos nossos insetos, dos nossos arquétipos disfuncionais. Quem já participou de algum treinamento de OKR aqui da K21 já deve ter conhecido alguns desses arquétipos. Assim, talvez a gente tenha algumas coisas novas pra você, talvez não. A gente já fez uma lista aqui, gente, de alguns itens novos. Quem sabe as próximas turmas vão ter adições aí dos nossos arquétipos disfuncionais. Falando aqui dos arquétipos, eu lembrei de uma coisa. Nos perdoem pela licença poética de chamar todos os bichinhos de insetos. Eles não são insetos, né? Então, pessoas biólogas que nos ouvem, por favor, nos deem essa licença poética. Com certeza a gente vai chamar os bichinhos todos aqui de insetos, mesmo eles não sendo. Por exemplo, a aranha, né? A aranha não é um inseto. Então, mais aceitem a nossa licença poética durante esse episódio. E já que eu falei de OKRs também, a gente vai deixar lá no nosso backstage, no k21.link/lovetheproblem, um card para uma ferramenta muito legal para você experimentar, que é uma avaliação de maturidade para escalar OKRs. Então, se você já usa OKRs ou quer expandir o uso de OKRs dentro da sua organização, dá uma paradinha, vai lá na nossa ferramenta, faz essa autoavaliação, dê uma olhadinha nas orientações que podem te ajudar nesse processo, tá bom? Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. A nossa rinha, o local onde esses insetos se reúnem para conviver nas nossas organizações são representadas pelas nossas belas reuniões, né? Que no passado eram muito bem representadas pelos seus ambientes físicos. A gente sabe que, inclusive, tem cadeiras diferentes dependendo da reunião, né? Tem pessoas que sentam num tipo de cadeira e pessoas que sentam no outro tipo de cadeira. Tem aquela sala que é totalmente fechada, que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Mas já tem outra sala que é totalmente aberta, né? Não tem nem parede. Tem a pessoa que leva o próprio café, tem a pessoa que espera o café ser servido na sala. Tem a pessoa que leva o computador pra anotar absolutamente qualquer palavra que foi dita ali. Tem aquela pessoa que só tá lá presente e não sei se como ela tem a capacidade cognitiva de lembrar tudo que aconteceu. O meu era o caderninho, era mais analógico do que isso. Inclusive, a Andressa tem uma história muito boa sobre isso. Sobre pessoas que nem computador levam pra poder fazer reuniões. Não sei se tem um arquétipo pra isso, Andressa, mas você me disse uma vez que foi fazer um Discovery ou algo do tipo. Meu Deus! Sim! Eu tinha um UX no meu time. Ele ia participar de um Discovery de uma semana. A gente era do Rio, a gente foi pra São Paulo.
uma semana, gente, de trabalho. A criatura de Deus abençoada me chega no trabalho em São Paulo na segunda-feira. E a gente tá participando, né, de dinâmicas de Discovery, tal. E aí eu viro pra ele e falo assim... Eu preciso... Tá tudo bem? Eu vou precisar do seu feedback sobre isso. A gente vai construir algum protótipo, não vai? Vai testar? Como vai testar? Tal. E aí? Porque ele tava só observando. Ele tava, tipo... exatamente como o Panda descreveu. Tipo, plácido, num momento contemplativo, olhando, enquanto eu tava furiosamente facilitando e colando 30 milhões de post-its na parede. E aí eu virei pra criatura abençoada e falei assim... Você não vai anotar nada? Aí ele, não... Eu tô só observando. Aí eu assim, mas peraí, como é que você vai produzir algo depois? Aí ele, como assim? Como é que é o negócio? Você não... Aí a Andressa começa a entrar em modo fúria, começa a mudar de cor. Aí eu viro e falo assim, mas peraí, você veio participar do Discovery. Onde é que tá o seu notebook? Aí ele virou e falou assim, eu não trouxe, tá no Rio. Uma semana de Discovery, gente. A Alma não trouxe o MacBook que ele tinha ganho na empresa pra poder trabalhar. E aí eu virei e falei assim, e como a gente vai testar alguma coisa? Aí ele, como assim testar? Meu Deus. Sabe? O fundo do poço tem poder. Sabe? Você pega uma colher e continua cavando. Entendeu? De acordo com a nossa Pokédex aqui, esse aí tá com a cara de uma borboletazinha. É isso mesmo? É, 100%. Ele borboletou total. Ele borboletou no convite. Sabe? Então aqui, vamos apresentar oficialmente. Você já conhece essas vozes, já estão aqui. Nenhuma dessas vozes é nova aqui no Love the Problem, mas momento de apresentação oficial. Temos aqui ela que estava falando agora da pessoa que borboletou. Espero que a pessoa esteja ouvindo a gente, é muito mais legal se a pessoa estiver ouvindo a gente. Escreve pra gente lá no card, no nosso backstage, k21.link/Love the Problem, se você foi a pessoa que borboletou, mas a história é dela. Andressa Chiara, bem-vinda. Oi, gente. Muito bom estar aqui de volta, nesse momento de destilar todos os traumas da minha vida, né? Tipo, momentos de tanto de rinha de chefe, quanto de perfis disfuncionais. Vou contar as minhas disfunções também, porque, né, é sempre bom a gente ter aquele momento de vulnerabilidade, quem nunca? Então, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito bem. E a pessoa que já trouxe a gente pra esse lugar da autoanálise, né? Já falando, a gente também tem, né? A gente tá nesses arquétipos também, que é ela, Rafaela Fonseca. Oi, Rafinha. Oi, gente. Muito bom estar aqui novamente. Inclusive, já convido todo mundo a fazer o bingo, né? Depois que a gente falar de todos os arquétipos, vai marcando aí qual arquétipo você já assumiu, né? Eu tenho alguns favoritos aqui, borboletar inclusive é um que, se eu não me policiar bastante, não tiver estruturas pra poder evitar, eu borboleto. Inclusive, a primeira vez que eu borboletei genuinamente na minha vida, eu aceitei um projeto que eu não sabia o que era. Porque eu trabalhava muito cedo. E aí, o que aconteceu? Eu, né, vocês que me conhecem aqui sabem que eu tenho problema pra acordar cedo. E eu tinha que chegar no trabalho às 7 e acordava 5h30 pra poder conseguir fazer isso. E aí, numa dessas reuniões de 7h30 da manhã, eu tava praticamente dormindo e alguém falou assim, mas esse projeto a Rafa vai resolver, ela vai seguir aqui e a gente conversa melhor na semana que vem, né, Rafa? E eu subi a barba assim, né? E aí, isso mesmo, gente, E depois me desenrolei pra tentar descobrir o que eu tinha que fazer até a semana seguinte, foi isso. Muito bem. E aquele que é responsável pelo contexto de algumas das coisas aqui mais aleatórias, tipo Pokémon e Slipknot, num papo onde os insetos são a base da nossa conversa, Rafael Montenegro, tio, e bem-vindo, tio. Muito obrigado, Pandinha. E eu estou aqui porque, do contrário, eu estaria passando raiva com essas mesmas pessoas. É isso. A gente só tá gravando, gente, é só isso. Isso é só mais um dia. Só mais uma terça-feira. Muito bem, mas a gente tava falando de borboletar, certo? Então aqui, contexto, gente. Temos um apanhado de insetos aqui no nossa Pokédex, aqui na nossa Pokéagenda, que vão estar lá no backstage, k21.link/Love the Problem. A gente vai falar disso e do envolvimento dessas pessoas e como esses arquétipos se relacionam e como é que a gente pode ajudar a mudar a dinâmica de como as coisas estão acontecendo, né? A partir do momento que a gente reconhece esses arquétipos. Então a ideia aqui é usar eles como uma boa referência pro dia a dia de vocês. Então você pode gravar, né? O borboletando, por exemplo, pode até virar um verbo isso, né? Você fala, putz, aquela pessoa ali tá borboletando. Como é que a gente faz pra melhorar isso? Como é que a gente faz pra, trazer essa pessoa pro jogo? Porque será que a gente precisa mostrar o que a gente tá fazendo, o que tem de valor nisso que a gente tá fazendo aqui, porque ela tá distraída, ela tá 1 milhão de outras coisas, mas não presente aqui de fato e tal. Então aqui é repertório pra você
vocês, para quando vocês estiverem nesses momentos, né, as rinhas organizacionais, também conhecidas por reunião, quando vocês estiverem nessa situação, poder identificar o tipo de perfil que está ali presente, entender se a gente pode agir, como a gente pode agir, especialmente para quem está facilitando, mas não só para quem está facilitando, né? Afinal de contas, quando a gente está participando ativamente das reuniões, a gente certamente consegue atuar de alguma forma. Então, pelo menos se reconhecer, identificar e pensar como esses papéis podem se complementar, se apoiar, que riscos a gente pode diminuir identificando essas pessoas, né? Então a gente já falou aqui da pessoa que é designer Shu, que você falou agora, que estava borboletando. UX designer. A pessoa que é UX designer, que estava borboletando sem inclusive o seu computador para uma semana de trabalho. Uma semana de discovery. Espero que a pessoa seja boa com desenhos, rabiscos e protótipos no papel, né, Shu? Na verdade, ele não tinha entendido, ele era tipo a Rafinha, que aceitou um projeto que ele não entendeu o que era, só que diferente da Rafinha, ele não correu atrás de entender o que era, entendeu? E ficou nessa mesmo, aceitou e foi, e é isso. Vamos passear ali. Eu tomei uma xícara de café depois, gente, e descobri logo depois da reunião, tá? Antes que vocês achem que eu saio fazendo promessas vazias por aí. O que é a borboleta, gente? Só pra vocês não ficarem aí boiando, coitado. A borboleta é aquela pessoa que ela tá presente na reunião, mas ao mesmo tempo você vê que ela não tá... A alma dela tá em outro lugar, né? Então ela ou tá no Facebook, ou ela tá respondendo alguém no WhatsApp, ou ela tá trabalhando em outra coisa. E aí quando alguém pergunta, qual é a sua opinião, fulana? O que você acha? Ou, poxa, você pode, trazer os seus pontos aqui? Ela vira e fala, não, desculpa, você pode repetir? Aí, no meu online, isso fica particularmente engraçado, porque a pessoa diz assim, minha internet falhou. Né? Como aquela desculpa gostosa de não ouvir o que você estava falando. E, no fim das contas, essa pessoa, muitas vezes, está se questionando o que diabos ela está fazendo nessa reunião. O que aí entra em tudo que o Panda estava falando, que é a gente talvez devesse estar se questionando se, a gente está conectando bem essa pessoa na reunião, no que seja o objetivo da reunião, e 2, será que essa pessoa realmente tinha que estar aqui? Será que essa reunião não podia ter um fórum um pouco mais restrito para resolver o problema e essa pessoa só precisa ter ciência do que aconteceu depois? Muitas vezes são essas falhas que geram as borboletas, coitadas. As borboletas muitas vezes não têm culpa de estarem borboletando. Eu tenho 2 táticas boas também para você identificar a borboleta, que é o tempo que a pessoa demora para tirar do mudo. Bom ponto. Porque ela tá com 50 outras abas, e aí você fala, e aí, pessoal? E aí a pessoa fala assim, e não consegue tirar do mudo ali, você tá vendo, tem algum problema? Você não tá baixando o mudo? Porque assim, né, no início, né, desse trabalho online, tinha uma questão ali, ferramental, etc. Às vezes a pessoa não tá acostumada com a ferramenta, etc. Mas assim, 3 anos depois, ela já entende um pouco onde fica o microfone ou não, né? E aí, quando demora muito, eu já fico ali, cheirinho de que tá borboletando. A segunda, essa que me dá mais ódio mesmo. Que é quando a pessoa tá com a câmera aberta e o celular na frente da câmera. Nossa. E aí ela levanta o celular assim e fica, né, olhando pro celular e tal. E você, tipo, né? E aí, tá, né? Você costumava fazer isso em reunião presencial? Você tirava o celular, botava na cara das pessoas assim e ficava falando, né? Cara, pior que tem gente que eu conheço que faz. Fazia no presencial. O que me dá angústia nesse caso é que, como esse é um caso em que tem um alto risco de depois você ficar desalinhado com essa pessoa e tal, é quase uma reação. Sabe aquelas reações que não vão até o seu cérebro, elas vão só até a sua espinha e aí voltam? Tipo, que nem quando você queima a mão no fogão e aí sua mão volta sem você pensar. Eu tenho em inglês é knee-jerk reaction, que é aquela reação quando você bate no joelho e ele chuta, né? Tipo, sua perna reflexo. Chuta. Reflexo. Eu tenho uma knee-jerk reaction muito interessante em relação a isso, que quando a pessoa faz isso, eu imediatamente viro e falo, fulano, é urgente? Você tá com alguma emergência? Quer dar uns 5 minutinhos e a gente espera você? Eu tento ser uma boa pessoa, gente. Eu tento. Eu juro que eu tento. Mas eu acho que é importante falar que, não somente na borboleta, mas provavelmente em todos os insetos dessa lista, ninguém é borboleta. Você está borboleta, certo? Isso. Então, perfeito. Assim, a borboleta, ela pode também ser um efeito colateral bem conhecido
de uma pessoa que está sob pressão, de uma pessoa que tem 35 milhões de outras coisas que ela precisa fazer e ela está sendo cobrada por todas elas. Então, um sistema de preferência, né, sem o IP controlado, ele vai gerar um monte de borboleta por aí, né? Um monte de gente tentando fazer de tudo um pouco e emendando reunião uma na outra, ou fazendo 3 reuniões ao mesmo tempo. Que, inclusive, é um cenário que muitas vezes já é presenciado também. Estamos lá na reunião e a pessoa entra na reunião, bota no mudo, desliga na câmera, mas antes ela fala: pera aí que eu tô em outra ainda. E aí ela vai embora, fica sumida enquanto ela participa de uma outra reunião na hora que ela devia estar com você, e daqui a pouco ela volta. Tem coisas como essa, né? Claros sinais de borboletagens por aí. Inclusive, eu queria até fazer um reconhecimento aqui agora para uma pessoa que eu não lembro o nome, porque se você me conhece, você já sabe que eu não lembro o nome de ninguém. Mas teve um aluno outro dia, fantástico, numa turma que eu tava dando aula, que eu já tinha falado dos arquétipos, inclusive, né? E aí ele virou e, né, pediu pra falar e falou: olha, eu tenho uma reunião que vai começar agora, é uma reunião de meia hora, e não, eu não posso dizer que eu não vou estar lá, eu não tenho esse nível de autonomia. Então, eu posso ficar nas 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu falei: não, você vai pra lá, resolve o que você tem que resolver e aí você volta pra minha aula, pode ser? E aí ele falou: não, tudo bem. E aí ele saiu, voltou e tal, participou super da aula. Então façam isso, gente. Se vocês têm 2 reuniões em paralelo, não façam as reuniões em paralelo, porque você não vai estar nas 2 ao mesmo tempo. Você vai estar em uma, ou em outra, ou em nenhuma. No caso, que é o mais comum com a borboleta, porque ela não está ouvindo direito nenhum dos 2 lados, né? É isso. E se você tá nessa situação que a Rafinha trouxe aqui, às vezes as pessoas não têm autonomia sobre a própria agenda, né? E no trabalho remoto isso ficou mais complexo ainda, assim. Porque quando a gente tava presencialmente, você tinha que ir de uma sala de reunião pra outra. Não tinha escolha, né? Você ia atrasar porque ficou no elevador, ficou preso no elevador, esperou um tempão até passar e tal. Mas parece que a autonomia das pessoas sobre a própria agenda se tornou um problema nesses últimos tempos, assim, né? Então, se você marcaram coisas na sua agenda, 3 coisas, você vai ter que uma delas vai ter que entender que essa talvez você não possa dizer não, e é nela que você tem que ir. E pras outras 2 você vai ter que falar pras pessoas, tipo, não vou, não posso, né? Então, não tem como, gente, não tem como, a gente não consegue fazer isso, é impossível, não tentem fazer isso. Então, é melhor conversar sobre essa situação, se envolver as pessoas que estão na sua gestão, talvez, pessoas que estão ao seu redor, pares e tudo mais, pra evitar que isso aconteça, porque simplesmente não funciona, né? Simplesmente não funciona. Um negócio parecido aconteceu recentemente num dos treinamentos. A gente tem... Os treinamentos da K21, existem 2 modelos de treinamento no mercado, né, gente? Tem um modelo de treinamento que tem uma certificação baseada em participação. Uma boa parte dos treinamentos da K21 é desse modelo. E você tem modelos de certificação que são relacionados a você fazer uma prova, etc. E uma coisa que é difícil, ainda mais nesse modelo online, para as pessoas entenderem, é que quando você está falando de treinamento síncrono, você não participar significa que, pelas regras mesmo das empresas que certificam, você não vai poder ser certificado. Então, muitas vezes pode ser a empresa, paga um valor que não é irrelevante e ela acredita que se ela sair por 3, 4 horas do treinamento, de um treinamento de 16 horas, tá tudo bem, e não tá. E já aconteceu de um treinamento em company, um chefe, pessoa liderada dele, que estava no treinamento, para resolver um incêndio. A pessoa ficou uma tarde inteira fora, era o conteúdo mais crítico do treinamento, e aí depois as pessoas entraram em contato comigo questionando por que a pessoa não recebeu o certificado. E a gente não pode certificar essa pessoa, por uma questão de lisura e determinação da certificadora, né? E as pessoas ficaram horrorizadas, porque o chefe virou e falou: mas fui eu que disse para a pessoa sair, então dá o meu certificado para ela. Não é assim que funciona. Então, isso demonstra o quanto a gente não está preparado para fazer esse trade-off, Panda. As pessoas muitas vezes estão tomando decisões que elas não compreendem qual é o impacto da decisão delas. E elas acreditam que tudo bem a gente fazer tudo ao mesmo tempo e que isso não vai ter consequências, mas desde consequências que são menos 880, que nem, por exemplo, você não está numa reunião, você não está prestando na reunião, você está prestando atenção na reunião, você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, muito inferior, né? Isso é mais difícil de medir, quanto uma decisão mais impactante como essa, que pode até prejudicar a carreira de uma pessoa que contava com a certificação, e a gente não está disposto a abrir mão, a gente não está disposto a descartar. E isso gera as borboletas, isso gera várias disfunções, na verdade.
Queria levar aqui para o inseto mais raiz de todos. Aquele inseto fundamental que todo mundo conhece, que todo mundo reconhece. O primeiro inseto, provavelmente, que você reconheceu na sua vida como inseto, a formiga. Porque, e assim, né, a formiga, para os ouvintes, é aquele perfil que a gente associa muito com o tarefeiro, né? Aquela pessoa que ela tá ali preocupada só em executar. Ela quer o mais rápido possível que você deixe ela livre para ela baixar a cabeça dela e fazer o que tem que fazer, não importa se o mundo está explodindo ao redor dela, se os astros se realinharam, se alienígenas invadiram a Terra, ela vai continuar fazendo o que ela tem que fazer. E ela normalmente é aquela pessoa que despreza discussões, principalmente se as discussões forem talvez muito profundas ou acaloradas. Ela só quer o mais rápido possível não estar mais ali para ela poder voltar a fazer o trabalho dela. E recentemente eu estive numa situação onde estávamos fazendo a priorização dos objetivos estratégicos de organização. E aí tinham tipo assim, 8 objetivos diferentes possíveis. E a gente estava tentando ali priorizar quais eram os 3 mais importantes. Toda uma discussão acalorada, as pessoas, né, falando da estratégia, da visão e tal. E a gente faz lá uma técnica de facilitação, volta, sai com aqueles 3, mas a gente precisava definir entre 2 que estavam lá muito próximos, né? E aí, a gente vai com os 2, não vai? Quais são os mais importantes aqui? E aí uma pessoa, em determinado momento, ela tira do mudo, né? Pra perguntar só o seguinte: por que é que a gente tá votando mesmo? E aí eu vou lá com todo o meu CNV que eu não tenho, né? E explico. Não, porque nós precisamos garantir que a gente escolheu os 3 objetivos mais importantes que a gente vai focar nesse ano. Aí a pessoa vira pra mim e fala: tá, como se isso importasse. E aí tira do mudo e... E assim fomos. Meu Deus! Maravilhoso, cara. E eu falei, tá bom então, né? Vamos seguir aqui. Tem um -1 aqui comigo pra me ajudar nessa jornada, mas vamos embora. Assim, é um típico caso de uma formiga, né? Assim, eles só queriam quanto antes que alguém dissesse: ó, são esses objetivos aqui, vai lá e trabalha, amigo. Isso é muito comum quando a gente fala, a gente vê isso como muito comum quando a gente fala de times de produto, né? Onde geralmente você tem os desenvolvedores dizendo que tem muita reunião. Só que quando a gente começa a olhar o nível tático e estratégico, a gente tem uma expectativa de que não tenha tanto esse comportamento, mas, meu Deus, como tem. E é isso que é mais assustador, porque você fica imaginando como é que estão tomadas as decisões estratégicas dessa empresa, quando o valor quanto mais rápido a gente começar a fazer o que quer que seja, não importa o que seja, melhor. Você me lembrou, Steve, que pode ser que você estava lidando ali com um combo da formiga com a mosca. Porque a mosca é aquela que só tá na visão local, tudo que mais importa é da área dela. Então, se você tá discutindo algo que é mais sistêmico, mais estratégico, que provavelmente não tem a ver só com uma área, senão não é sistêmico nem estratégico, ela já começa a se desinteressar, né? Então, se tiver no assunto dela, ela fala pelos cotovelos, domina tudo, mas na hora que a gente fala assim, poxa, vamos aqui pros objetivos estratégicos, pro que é sistêmico, ela desaparece magicamente, vai voar para outro lugar e, né, fica lá monitorando só se tá na hora dela falar de novo. E aí abre o microfone também para poder dizer, né, e aí? Ah, não, é isso aí ainda? Isso nem importa, não tá no meu contexto, não tá no meu local aqui. Não, ou então ela desvia, né? A mosca pega, se ela não faz isso, ela desvia. Ela vira e fala, tá, mas e a minha área? Isso me lembrou um outro caso também, de uma pessoa que tava nesse contexto. E dentro de uma discussão, ela pegou e falou assim, não, mas peraí, acho que tem um jeito aqui, e simplesmente reescreveu tudo que o grupo estava escrevendo pra ser da área dela, pra ser do contexto dela. Acho que fica melhor assim. E aí fez uma proposta, né, do tipo, então, gente, ó, é isso aqui, é isso que mais importa. Joga a inteligência coletiva fora, né? E pra quê, né? Pra quê que a gente precisava de todo mundo aqui? Várias técnicas de facilitação em ambientes hostis e adaptação de sistemas complexos aí. Mas, principalmente nesse caso que eu narrei primeiro, e acho que nesse que você narrou também, Rafinha, cabe a mesma coisa, que é, a gente costuma ter uma noção de que se eu vou discutir a estratégia da empresa, eu preciso ter dentro da sala necessariamente as pessoas que têm os cargos A, B ou C. Se eu vou discutir a estratégia de uma área, igualmente eu preciso ter necessariamente cargos A, B ou C. Essa relação que a gente impõe de que certos assuntos pertencem a certos cargos ou hierarquia causa boa parte dessa disfunção, né? Talvez essa pessoa que não entendeu por que a gente estava priorizando os objetivos estratégicos do ano seja uma ótima executora de fato, tem um lugar onde ela entrega muito valor que não era ali, não era nas discussões estratégicas, né? Mas porque ela tem um cargo X,
ela era obrigada a estar naquele lugar e naquele contexto onde não é a melhor contribuição dela, né? E isso é, tipo, super ok. A gente deveria ser capaz de reconhecer que não necessariamente cargo implica em competência para qualquer tipo de assunto. Muito melhor, talvez, seria eu ter puxado pessoas que, inclusive, têm cargos operacionais, né? Assim por dizer, analistas e tal, mas que teriam muito mais condição de trazer contribuições, informações, métricas para falar sobre aqueles assuntos estratégicos do que, de repente, um diretor, do que um executivo qualquer, que pode ter uma função na prática, no dia a dia, extremamente executora mesmo, e ok, faz parte do trabalho, faz parte do job, né? Que é o que a gente costuma chamar de lideranças tácitas, né? Quando a gente fala que... Eu estou falando do exemplo de OKR, mas vale para qualquer discussão estratégica. Quando a gente está fazendo o setup de OKR, está definindo quem vai participar, uma das primeiras coisas que a gente diz é que a gente precisa das lideranças tácitas. As pessoas que realmente conseguem ter uma visão do todo, conseguem impactar positivamente para gerar resultado, mais do que os cargos. Essas pessoas podem ser pessoas que estão em cargos de liderança ou não. E isso me leva a 2 perfis disfuncionais que frequentemente a gente vê em chefe, gente, que é a cigarra e a vespa. A cigarra é aquela alma abençoada que tem uma visão inovadora, disruptiva, tem várias ideias legais de mercado, mas senso prático não é muito o forte. Caraca, Chu, tem uma... Desculpa te interromper, que aqui, ó, bateu aqui, ó, no meu coração. Pode falar. Que eu participei de um trabalho de OKRs que eu tinha a cigarra. E ela tinha uma capacidade... Aqui não, é que tem uma característica muito específica, assim. Que ela tinha dentro dela uma feature instalada de girador de lero-lero. Então, era cigarra perfeita. Ela, tipo, imaginava um zilhão de coisas, blá. E se você jogasse a bola pra ela, assim, ela não tava nem aí, ela tirava um discurso... Um pitch incrível. Do além. E as pessoas ficavam tipo, uau! É isso mas aí. aquilo significava nada. Nada. Absolutamente nada. E aí uma coisa interessantíssima da cigarra, né, é como a gente pode usar ao nosso favor, que é, o que essa pessoa precisa é saber qual é o direcionamento que ela vai dar, porque uma vez que ela fale, ela vai mover legiões, montanhas. Né? Ela move todo mundo, a galera para escutar e fala, nossa, que legal. É meio que aquela pessoa que, assim, você dá uma ideia, você fala uma coisa, as pessoas falam, Aí a pessoa vai e fala exatamente a mesma coisa, todo mundo, nossa, não acredito, é isso, é por isso que eu acordo de manhã cedo, né? E aí o que você precisa é lapidar o gerador de lero-lero, né? Pra não ser um gerador de lero-lero, pra ter uma estrutura, ter um direcionamento ali, porque é uma pessoa realmente que inspira muito, que consegue engajar as pessoas, né? Isso. E o que é legal de você ter uma cigarra é justamente que você tem que estar... Se você tem uma cigarra de estimação para se chamar, que você nunca, tipo, o risco de você fazer isso é muito alto. Não faça. Você pegar a cigarra de surpresa. Tipo, isso significa que se você vai para uma reunião com essa cigarra, você tem que chamar ela no canto antes, nem que seja no WhatsApp, falar, ó, a gente vai pra reunião, o objetivo é esse, queria contar com a sua ajuda pra isso, sucesso é isso e tal. Se você não fizer isso, a cigarra pode te ajudar, por sorte, ou ela pode levar pro inferno a bodega da reunião. Porque você não vai saber, você não alinhou. Então, é muito importante a gente ter clareza em esse poder de persuasão. A gente precisa garantir que ela esteja, pelo menos, cantando a canção que está alinhada com o que a gente quer da música que toque, né? E o outro perfil que eu queria trazer era o da Vespa. O que é a Vespa, gente? Vocês já presenciaram, assim, vocês já tiveram em algum lugar onde, de repente, vocês encontraram um ninho de Vespa? Assim, eu adoro, tem um meme na internet, eu acho muito maravilhoso. Tem vários tipos de abelha. Aí, tipo, abelha não sei o quê. Abelha B, especializada em fazer mel. Abelha C, faz isso, aquilo, outro. Aí tem uma foto da Vespa. A Vespa é a cria do inferno. Ela é o suco de todos os seus piores pesadelos. Aqui onde eu moro, Chu, tem uma Vespa, que acho que é um tipo de Vespa específico, que é carinhosamente chamada de cavalo do cão. Exato, pois é. Isso é uma Vespa. Certo? Por quê? A Vespa não produz mel, ela não é fofinha, ela não, tipo, porque ela poliniza nada. Tipo, ela só serve pra infernizar a sua vida e te aferroar. E ela é enorme. Ela é praticamente um caça em formato de inseto. É um bicho do demônio. Enfim, a Vespa é
geralmente, aquela pessoa que tem muito poder político, quem aqui já saiu correndo pra fugir de uma vespa sabe o poder político que uma vespa tem. A vespa tem muito poder político, mas o comportamento da vespa é fazer as pessoas correrem. Então a vespa chega numa reunião, ela fala: o que tá faltando pra entregar? Fulano, tem que fazer não sei o que lá. Como assim você ainda não fez? E aí você começa a ver aquele barata voa. Fulano pediu! Não sei o que, todo mundo correndo que nem os desesperados, porque a vespa apareceu na reunião. E aí entra a história do vamos empatizar com a vespa. Se a vespa tem muito poder de influência, muito poder político, a gente tem que ajudar a vespa a se comunicar de uma forma menos agressiva e usar esse poder político para engajar as pessoas para serem mais pragmáticas e realizadoras, né? E tentar eliminar o custo de coordenação das coisas. Inclusive, né, a vespa, ela gera um outro arquétipo, que é o arquétipo da mariposa. Por quê? A mariposa estava lá, trabalhando, né, olhando para o sol, para aquele objetivo maior, para aquela luz maravilhosa. E aí, cada vez que uma vespa abre a boca, a mariposa olha e vê uma lâmpada. E ela sai se batendo loucamente em direção àquela lâmpada. E outra lâmpada. E outra lâmpada. E no final das contas, a mariposa não consegue entregar nada porque ela tá girando de lâmpada em lâmpada cada vez que alguma vespa fala alguma coisa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, exatamente pra gente não deixar as pessoas perdidas, né? Porque, por exemplo, a mariposa em si, ela entende que o trabalho dela tem valor, ela tem muita energia, ela quer ajudar, só que ela vai perder o foco fácil se ela não tiver um direcionamento claro. E aí, muitas vezes, aquilo que ela tá colocando grande energia em fazer, em realizar, não vai servir para nada, ou não vai ser utilizado, ou não vai ser a maior prioridade, e depois ela já começa a ficar constantemente frustrada. Aqui eu vejo, tem um combo aqui, ó. Tem um combo. Quando vocês falam vespa, juntou vespa, formiga e a mosca, pra mim, ele tem um combo de um loop de reforço aqui, né? Porque muitas vezes o que a mosca e a formiga querem é alguém que diga, né? É isso, é aquilo. Então alguém que tá ali naquele... Coisa boa pra uma formiga é fazer um status report. Isso. Porque ela gosta de fazer coisas. Então nada melhor de dizer que eu fiz coisas. Então é uma parada que acaba se reforçando muito, assim, né? E quando a Rafinha trouxe a parada da mariposa, me lembrou muito uma pessoa que tá tentando fazer algo diferente dentro de uma organização que tem um loop de reforço muito forte, assim, né? Se a gente for colocar os extremos aqui, a gente vê empresas que têm uma gestão de resultado por meta tradicional, super tradicional. Então tá lá a Vespa lá em cima, com a sua cadeira magnífica, né? Que eu acho essa pra mim da reunião presencial é mais legal, porque a cadeira da Vespa é diferente. Então ela, da sua cadeira magnífica, ela determina algumas coisas, e daí moscas, formigas, essas coisas vão se subdividindo até na formiguinha indivíduo lá, e isso se reforça muito. E daí, às vezes, a gente vê em uma pessoa, talvez uma mariposa, que já enxergou uma oportunidade diferente de fazer isso de uma forma diferente, só que ela tá fechada nesse contexto, né? Infelizmente, não é o sol, é uma lâmpada. Então, essa mariposa acaba se debatendo, e se a gente não tem nada ali no meio do caminho pra quebrar esse loop de reforço, alguma coisa pra equilibrar esse ambiente, pode ser que a mariposa, infelizmente, fique ali até o seu fim. Não queremos o seu fim. Se você está se sentindo uma mariposa nesse momento, a gente não quer o seu fim. Talvez a gente dê algumas dicas aqui. É uma pessoa legal. Ou talvez você tenha que procurar um lugar que não tenha esse loop de reforço te mantendo aprisionado aqui, no seu dia a dia, né? E se você tá se sentindo mariposa, né? Cuida, né? Faz questionamentos, tenta, né, limitar aí o seu WIP, seu foco para poder entender onde você agrega melhor, porque senão você corre o risco de se tornar um cupim. E eu já fui um cupim várias vezes. E o que é o cupim? O cupim é aquela pessoa que vai tendo um rancor das coisas que não foram pra frente, e aí de repente tá lá assim, mas em 1900 e bolinha isso foi feito e não adiantou de nada, então agora eu não quero mais, agora eu quero mais é que se exploda, né? O cupim, ele vai ficando tão frustrado com problemas que aconteceram no passado e que não foram bem resolvidos, que ele começa a ser uma barreira, né? Uma resistência para alguma coisa que está vindo de nova e de
de uma resolução, uma inovação, uma coisa que as pessoas querem fazer daqui pra frente. Eu já me senti cupim. E aí, quando você se sente cupim, é muito bom você parar, respirar, pensar e falar assim, não, gente, não deu certo lá, mas agora a gente pode começar a fazer melhor, né? Agora a gente pode, de fato, ter e resolver, né? Ter pessoas e resolver esse problema que eu não consegui resolver antes. Eu amei a voz do Cupim. Eu quero pedir pra Rafinha só falar com voz de Cupim. Daqui até o final do episódio. Porque foi uma voz meio de, né? Tem uma carga, carrega um peso na voz de Cupim que a Rafinha fez. O Cupim é traumatizado, gente. O Cupim é muito traumatizado. Deixa eu aproveitar e pedir pro tio ir falar de um arquétipo que é crucial pra eu falar do arquétipo que eu mais caio, que é o rola bosta. Já avisei que vai dar merda isso. Quando o tio acabar de falar do rola bosta, eu vou falar do arquétipo que eu caio por causa do rola bosta. Vai. Eu tava aguardando minha carta do rola bosta aqui, pô, pra a hora certa. Porque, assim, entendam, eu sou um designer de formação. E se tem um perfil profissional na vida que rola bosta, é o designer. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas só antes, biólogos que estão nos ouvindo, por favor, me perdoem, né? Porque eu vou descrever da maneira mais porca possível aqui, pra até combinar com o nome desse besourinho. Mas tem esse besourinho, gente, que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto imagens na internet, que seja, que é o besourinho rola bosta. Ele basicamente vai fazendo uma bolinha de dejetos. Eu não sei se só necessariamente cocô, mas tem várias coisas ali dentro, imagino. Só que ele vai fazendo uma bolinha e ele vai empurrando. Por que ele faz isso? Eu não sei, tá? De novo, biólogos, me perdoem. Mas o fato é, ele é um besourinho conhecido por empurrar uma bolinha de cocô, tá? Chewie, rapidinho, agora você vai ter que falar o nome científico do rola bosta, tá aqui pra você poder pronunciar, por favor, pra que os biólogos fiquem satisfeitos. O melhor é que tem nome de Digimon a parada, bicho. Meu Deus do céu. É Digitontofagus gazela. Gazela porque ele tem uns chifrinhos bem similar a um cervo, né, e tal, assim. Esses insetos desempenham função importante no ciclo da matéria orgânica, já que ao rolar e enterrar as fezes, eles adubam a área e auxiliam na decomposição da matéria. Além disso, ao realizarem a limpeza nos pastos, eles atuam diretamente no controle das pragas. Tá, a Andressa acabou de estragar a analogia, porque no nosso caso, o rola bosta não serve pra isso, tá, gente? Ele não melhora as coisas. Mas vamos lá, com a analogia aqui que a gente tá fazendo e como que isso, inclusive, né, como eu falei, se conecta no meu passado aqui como designer, é porque o rola bosta é aquela clara pessoa que não sabe fatiar. Aquela pessoa que quanto mais de uma vez só, melhor, né? Ela começa ali um projeto, ou começou pequenininho, tinha um motivo para aquele negócio, né? Tinha um problema claro que estava tentando resolver. 6 meses depois, já não tem mais nada a ver com aquilo. Ela já adicionou todas as features desnecessárias da vida naquele mesmo projeto, naquela mesma ideia, né? E ele vai aumentando aquilo, ele vai colocando mais coisa, ele vai ouvindo mais opinião, ele vai agregando mais, ele vai dando mais ideia, até que o negócio se torna uma bosta gigantesca e incontrolável, certo? É a melhor definição possível. E infelizmente eu tenho que dizer isso pra minha categoria, mas os designers, eles são ótimos em fazer isso, né? Designers são ótimos em, a partir de um pequeno problema específico, desenhar uma solução gigantesca, milagrosa, que ninguém precisa, assim. Infelizmente é uma disciplina ainda a ser desenvolvida na nossa classe da habilidade de fatiar, né? E ir até o final com pequenas fatias antes de decidir a próxima. Dá pra fazer um cross episódio aqui, ó, com o Castelo de Mentiras, né? Então vamos acabar com tudo, conectar todas as analogias, junto o rola bosta com a princesa Jaque, lá do episódio do Castelo de Mentiras. Aí tá armado o circo e tal, então vai estar no backstage, k21.link/LoveTheProblem, deixar o episódio do Castelo de Mentiras lá. Inclusive, o gerador de Lero Lero, porque a gente falou disso aqui, e talvez as pessoas não saibam do que a gente tá falando com a maior naturalidade. Eu vou deixar o link pro gerador de Lero Lero lá no backstage também, pra vocês se divertirem um pouquinho. Então, gente, eu pedi pro tio falar do besourinho rola bosta, porque o besourinho rola bosta é o maior gatilho para que eu me torne a Andressa do universo espelho, a Andressa disfuncional, que esse é o arquétipo que é mais comum quando eu fico disfuncional, é geralmente para ele que eu caio, que é a aranha. A aranha
ela é um bichinho que tem visão sistêmica, ela enxerga a teia inteira, ela enxerga os impactos, ela enxerga tudo, mas ela perdeu a paciência. Então ela não tá mais a fim de esperar ninguém. Ela vai sair atropelando, rola a bosta e todos os insetos no meio do caminho, porque ela cismou que ela vai resolver um problema e ela vai perder as pessoas no processo, ela vai ter dificuldades de relacionamento, de resolver os problemas que precisam de colaboração, porque ela tá ansiosa demais, ela já perdeu a paciência e ela precisa que o problema seja resolvido. Como é que eu tento controlar a aranha que habita em mim? Eu tento mexer nos gatilhos de ansiedade antes que eles fiquem grandes demais. Então é puxar as pessoas pra conversar antes. Quando eu começo a ficar frustrada que a coisa não tá andando, eu não deixo acumular. Eu já começo a puxar as pessoas e falar, olha, eu tô ficando frustrada porque isso aqui não tá acontecendo. O que a gente pode fazer pra isso acontecer? E é assim que eu tento todos os dias, do fundo do meu coração, manter a minha aranha sob controle, porque senão eu vou sair tratorzinho pra resolver o problema. E aí também tem a digievolução da aranha, né, que não faz sentido nenhum na analogia, tá, gente? Não existe essa evolução, né, durante as espécies, mas que dentro, né, dos arquétipos acontece. A Andressa também já deve ter se visto caindo muito nisso aí. De vez em quando a gente faz um parzinho de aranha e as duas vão, né, fazendo esses problemas todos por aí, mas que é a centopeia. Por quê? Porque a aranha já tá tão cansada de tentar trazer a visão sistêmica, etc. E de repente ela fala assim, quer saber? Então tá bom, a pessoa que só quer fazer o que tem que fazer, eu vou começar a medir. E eu vou medir tudo. E a partir de medir isso, eu vou saber o que tá dando resultado ou não. Porque é o único jeito de eu sobreviver nesse cenário. E aí, de repente, tudo vira métrica, né? E aí a aranha olha e fala assim, não... Então, beleza, se eu medir tudo, vai dar certo. E aí ela começa a se tornar centopeia e aí começa a querer 85 mil métricas para serem colocadas, quer medir a hora que as pessoas acordam, quer medir a temperatura naquele dia, para entender se isso influencia na produtividade, coisas desse tipo. O que acontece nesse cenário, né? A centopeia, ela já é uma pessoa que está muito ansiosa porque ela tá com medo das coisas importantes não serem feitas. E ela sabe que se não for feito, vai sobrar pra ela, porque ela não vai aguentar, vai voltar a ser aranha de novo e vai sair tratorando outra vez, e ela tá cansada. Então, é importante a gente também ver essa outra conexão, essa outra evolução e conseguir entender, né? Será que a gente já chegou nesse nível de estresse e de ansiedade? O que a gente consegue para poder dar esse passo atrás, essa respirada aí? Acho que é importante, inclusive, Rafinha, o cuidado com a centopeia, porque o comportamento dela, né, pode causar aquilo que a gente chama de paralisia pela análise, né? A gente tem tanta coisa para medir, a gente tem tanta informação na mesa, e não somente sobre aquilo que é mais importante, mas sobre tudo e qualquer coisa, que a gente se torna incapaz de tomar uma decisão. Porque qual será que é a relação entre aumentar o preço do produto versus a receita que vai me trazer, versus, né, o custo operacional versus... E nessa você perde mais tempo analisando e fazendo hipóteses de correlação entre os números do que escolhendo aquelas métricas as mais importantes e tomando decisões em cima delas, né? E aí isso me lembra, Tio, e aquelas reuniões que a gente já viveu algumas, em que a pessoa chega e fala assim, não, mas eu tenho uma métrica maravilhosa pra gente conseguir mensurar isso. E aí a pessoa faz todo um pitch maravilhoso, fala, que legal, como é que tá a métrica hoje? Não, a métrica não existe, eu vou criar. Ah, tá, e quanto tempo? Não, a gente precisa de uma janela de tempo aí de uns 6 meses para poder ter um dado histórico suficiente. Então ela já começa, né, a ter essas ideias mirabolantes do que medir, e isso vai se tornando algo cada vez pior, né, cada vez mais difícil ainda de gerir. Inclusive, vou trazer a polêmica agora também aqui, Pandinha. Polêmica porque já foi, e talvez ainda seja, um dos grandes mitos sobre gestão de que, para a gente dar autonomia e para a gente poder ser eficiente, a gente precisa medir tudo e muito. Eu já ouvi por diversas vezes pessoas falando que, putz, lá no Google, aquele povinho lá tem autonomia. Por quê? Porque tudo que o cara faz está medido. Se ele levantar da cadeira, o gestor sabe, tem métrica. Qualquer coisa que ele faz, tudo que está ao redor dele é medido. Quando isso é uma grande inverdade, né? Assim, o cenário que a gente está buscando na Vera é aquele cenário onde as poucas e mais importantes coisas são medidas de acordo com o contexto que faz sentido para aquela métrica. Então, no time, eu vou ter poucas e boas métricas. Quando eu olho para um produto, eu vou ter boas e poucas métricas. Quando eu olho talvez para uma área ou para uma unidade de negócio, também boas e poucas métricas. E essas métricas provavelmente se relacionam, têm impacto uma na outra. Essa relação entre elas é facilmente observável e presumível.
mas não significa que para eu poder dar autonomia, para eu poder ter times capazes de tomar decisão e para eu, como gestor, me sentir seguro, né, em deixar com que as pessoas façam o seu trabalho sem eu dizer a elas o que elas precisam fazer, eu não preciso necessariamente ter essa quantidade absurda de métricas e ter todo e qualquer passo de tudo que acontece na empresa medido, porque, de novo, pelo contrário, isso vai gerar o efeito contrário do que a gente gostaria, né? A gente vai gerar paralisia, a gente vai gerar as pessoas sem saberem que decisão tomar. E aí, tio, aqui ó, eu guardei a minha vida inteira pra esse momento, então eu só quero dizer que vocês três aqui que estão gravando comigo, vocês não sabiam disso, mas eu esperei a minha vida inteira pra poder falar que a frase que todo mundo fala do coitado do Deming tá errada. Que a galera fala, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E isso está errado. Eu vou mandar o link do site do Deming Institute, que fala a frase inteira do cara, que é errado supor que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Isso é um mito custoso. Então, o Deming, a frase do cara foi usada exatamente ao contrário. Ele fala isso, que tem muita coisa que você não consegue medir, ainda não sabe como medir, talvez não tenha como medir nesse momento, mas que você pode gerenciar. Você pode ver impacto, você pode perceber e tudo mais. Mas eu guardei essa há pelo menos 5 anos. Que porcaria, hein? Que eu já descobri esse negócio. Eu fico tentando falar. Toda vez que alguém me fala essa frase, eu mando o link. Falaram a frase, eu mando o link. Então eu tô aqui publicamente. Espero que você que esteja nos ouvindo se interesse pelo negócio. O artigo tá em inglês, mas vale a pena investir um tempo ali. Nem que se você não consiga ler inglês, usa o Google Tradutor. Você vai com certeza pegar a parte essencial. Vou deixar o link no backstage também. E, Pandinha, tem uma coisa interessante disso, né? Que é, se você tá medindo tudo, você começa a ser uma pessoa muito detalhista, né? Você quer detalhe de tudo, você quer todos os passos, você quer ter muita certeza, né? O que gera essa paralisia que o Stewie falou, né? E também gera a reação das outras pessoas a isso. E a gente começa a ter um monte de quê? De pulga, que é aquela galera que fala assim, não, que isso, tá bom, já tá pronto, não precisa de tanto detalhe, não precisa fazer isso tudo, já tá praticamente bom, a gente pode pular a etapa, a gente pode seguir, né? Aí você faz uma conversa de planejamento estratégico e você fala assim, não, ó, tá tudo resolvido, não tem problema, eu vou fazer o seguinte, a gente vai construir aqui um PPT, eu e mais uma pessoa só, e depois a gente apresenta para as outras que estavam aqui na reunião, e vai todo mundo concordar e a gente segue, porque a gente não precisa de muito tempo para fazer as coisas, né? O que é interessante desse comportamento das pulgas, gente, é que o antipulga que a gente tem, né, é justamente a gente usar métricas que ajudem a gente a tomar alguma decisão relevante. Se a métrica não está me empoderando para tomar uma decisão, por que eu estou medindo aquela giripoca? Provavelmente é só para eu ter uma falsa ilusão de controle. Então, a questão da centopeia tem muito a ver com essa necessidade de controle. E aí a grande pergunta é, por que essa necessidade de controle ela é tão exacerbada e por que ela está descolada do impacto, né? Tipo, você precisa de controle mesmo, tipo, independente do impacto que isso gera, porque tem métricas que você vai acompanhar, mas, né? Tipo, qual é a decisão que você vai tomar em cima disso? Nenhuma. Você só vai olhar para aquela métrica para você se sentir segura porque você está medindo. E se esse é o caso, essa é uma boa métrica para a gente abrir mão. No momento em que a gente começa a descartar esse tipo de métrica, o que não quer dizer que a gente não possa, por exemplo, continuar gerando ela durante um tempo para ver caso precise, tal. Mas passou um tempo, ninguém precisou, ninguém usou aquilo, vamos descartar. Se precisar um dia, a gente retoma. Se a gente tivesse movimento de descarte e de focar nas métricas que importam para a gente tomar a decisão, naturalmente as pulgas vão parar de ter o comportamento disfuncional de querer pular a etapa. Porque isso nasce dessa ansiedade que elas têm de, de novo, gente, vamos ficar discutindo tudo no detalhe e a gente investe tanto tempo e nada anda. Então, eu gosto muito de relacionar um grupo, né, de perfis disfuncionais que está relacionado a essa ansiedade e essa angústia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a aranha, quando a gente olha, por exemplo, para a vespa, quando a gente olha para esses perfis, para a pulga, o que a gente está vendo é que são pessoas que estão corretamente frustradas porque as coisas não estão andando. O problema é que elas
elas dão vazão a essa frustração de uma forma que não ajuda o sistema e não ajuda elas mesmas. E esse é o maior risco que a gente corre. É isso aí, a Shu dando um belo exemplo do que a gente deve fazer quando a gente percebe esses arquétipos, né? Não é aqui julgamento descarado, gente. Não que a gente não tenha feito isso aqui durante esse episódio, a gente fez um pouco disso pra trazer boas histórias pra vocês, mas a grande sacada é encontrar que alavancas que a gente tem a partir do momento que a gente identifica esses arquétipos nesses momentos que a gente tá dentro das nossas organizações, certo? Percebam os combos que mostram esses loops de reforço, percebam necessidades não atendidas, que muitas vezes são representados por comportamentos que a gente não acredita que sejam positivos para aquele momento. Percebam características das pessoas e talvez algumas dessas coisas sejam oportunidades para você aproveitar. Porque, cara, se a formiga tá contente em ser formiga, em trabalhar, em entregar, é isso, vamos aproveitar essa habilidade, essa capacidade da pessoa e deixar ela num ambiente mais confortável para isso também. Logicamente, não é esse o único caminho, né? A gente aproveitar a multidisciplinaridade, toda a complexidade que envolve as nossas interações, assim, para poder aproveitar e alavancar o que a gente tem dentro das nossas organizações, que é o nosso bem mais precioso, que são as pessoas, né? Então, olhar para isso não como julgamento, mas sim como oportunidades que a gente tem para alavancar ainda mais as nossas organizações. E a gente tá chegando no fim, indo pro fim. É só um anúncio, tio, e calma, tá tudo certo. É só um anúncio. Estamos indo pro fim. Então a gente vai começar a convergir agora no final da nossa conversa. A Shu já falou um pouco dos arquétipos que ela mais se identifica muitas vezes. A Rafinha também falou um pouco. Eu vou dizer pra vocês que esse negócio da pulga, o silêncio foi ficando aqui porque eu sou pulga várias vezes. Várias vezes. Eu jurava que você era um grilo. Gente, explicando. O grilo é aquela pessoa que dá os conselhos, mas muitas vezes ele não é ouvido, aí ele fica frustrado e aí ele vai embora. Tipo, eu falei, ninguém me escutou, então eu vou embora. Eu jurava que quando você disfuncionava, você era o grilo. Não sou, porque o negócio do grilo tem a ver com... Eu acho que é porque você é muito fofo, aí eu associo a fofura ao grilo. O não ser ouvido muitas vezes, Andressa, é do tipo, beleza, gente, não vou conseguir tá no mesmo lugar que vocês, talvez minha cabeça tá um pouco pra frente, eu aceito, é resignação. Não é uma coisa muito positiva, não, mas muitas vezes o silêncio tem mais a ver com resignação do que com aquele cuidado, com a calma. Até porque muitas vezes quando eu tô no meu modo, né, assim, ó, os gatilhos bateram, eu não sou muito colaborativo, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu sentimento de segurança vem pra terminar algo. Nossa, minha frustração em muitos trabalhos e muitas relações é do tipo, eu começo uma parada, tem até um meio, mas essa coisa nunca acaba. Então eu preciso fechar. A Rafinha e o Tio que trabalham comigo, de vez em quando eu falo, gente, eu preciso ver uma coisa terminando. O primeiro trabalho que a gente fez juntos, eu falei, eu preciso ver esse negócio acabar, porque, tipo, eu tô ficando mal com esse negócio aí infinito, assim, sabe? Então, eu já tô lá na frente, do tipo, tá, beleza, acabou isso, vamos pra próxima, vamos tentar a próxima coisa, tipo, vamos terminar a coisa pra gente ir pra próxima. Então, a minha pulga tem um pouco disso, de ir lá pra frente, assim. É a pulga que não pode ver um rola-bosta, né? Vê um rola-bosta, fica chateada demais. Não, gente, o que me leva à loucura foi um que a gente ainda não falou, e eu acho que pra gente encerrar é legal a gente falar, que é a lagarta colorida, gente. Tenho vontade de... Eu tenho surto, gente, quando eu vejo uma lagarta. A lagarta é a criatura abençoada, que tá tudo uma bosta e a lagarta tá, gente, mas que ótimo! Vamos ser felizes! Essa reunião foi ótima, a reunião foi uma merda, tá todo mundo puto, tá todo mundo revoltado saindo da reunião, e a lagarta tá lá, tipo, passando pano quente, falando, gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos criar esse casulinho aqui confortável e feliz. E assim, a lagarta é uma pessoa que tem muita necessidade de harmonia. E essa necessidade é super válida. O problema é que muitas vezes ela cai numa disfunção de criar uma harmonia que é artificial. Então, toda vez que tem uma reunião mais tensa e que você vê alguém falando assim, ai gente, foi ótimo estar com vocês, brincar com vocês, não sei o que lá, você já vai me ver assim, ai meu Deus do céu. Eu reajo muito rápido a essas lagartas. Boa. E ó, pra terminar esse episódio, a gente vai fazer o seguinte, ó. A Andressa, ela vai agora fazer uma associação de todos os perfis que a gente falou aqui com o Manifesto Ágil, tá? Ponto a ponto, inclusive os princípios. Panda vai escrever tudo que a Andressa falar, porque depois ele vai publicar um post sobre isso. Rafinha vai fazer um desenho dessas coisas todas, beleza? E eu vou ficar só assistindo aqui, tá, gente? Vocês fazerem isso tudo e aí depois vocês me mostram o resultado só pra eu aprovar ou não, beleza? E essa é a abelha rainha, gente. O time deu a última cartada fazendo a abelha rainha. Por alguns segundos eu achei que ele tava falando sério. Seria muito bom, porque a cara da Andressa foi maravilhosa. Gente,
Eu fui forjada na escola do Toledo, vocês têm consciência? Pra quem não tem a referência, gente, Toledo é um dos sócios fundadores da K21 e ele dá aula, frequentemente a gente pareia ou vai participar da aula dele e tal. E ele tem um hábito que sempre que alguém vai parear com ele, eu tento avisar, que é, ele joga as coisas pra você, entendeu? Ele joga, se você conseguir pegar, ótimo, se você não conseguir pegar, ele pega de volta e ele tá tranquilo, isso não quer dizer que você esteja. Certo? Mas eu vi aqui olhares de Panda e Andressa virando mariposa na hora. O Panda puxou o papelzinho ali. Na hora, eu assim... A Andressa já tava relembrando os princípios. Pânico. Eu só estava te dando uma oportunidade de ser adaptativa numa situação de complexidade. Foi só isso. Mas tem uma parada da abelha rainha aí, tio, que eu já convivi com algumas abelhas rainhas, assim, né? Muitas vezes o que a gente acaba não vendo da abelha rainha, eu acho que tem uma diferença da abelha rainha pra vespa, que eu acho que eu quero... A vespa é como é que é o bicho do quê, Andressa, que você falou? Mas é que é o bicho... Qual é o apelido? Foi a Rafinha que falou o apelido. Qual é o apelido da vespa aí? Cavalo do cão. Cavalo do cão. Cavalo do cão. Cavalo do cão. A vespa é o cavalo do cão. Você sai desesperado. É aquele que as pessoas têm dor de barriga e tremedeira antes de entrar na sala. Sabe? Que a pessoa torce naquela reunião de resultado infinita. Eu levei 12 uma todo vez. Mundo aqui que tá ouvindo a gente já participou. Aquela reunião que leva 6 horas, 8 horas. Né? Aquela que as pessoas torcem pra não serem chamadas. Eu levei 12 uma vez. 12. A gente começou 8 da manhã e terminou 8 da noite. E a pessoa torce pra não ser chamada. Sabe aquela que celebra, tipo, ufa, ainda bem que essa vez eu não fui. Essa é a pessoa que tá numa reunião com a vespa, né? Já a abelha rainha, normalmente... ela tá sobrecarregada, ela tá fazendo uma porrada de coisa. Ela tá vendo algumas dessas conexões, ela tá vendo essas paradas acontecerem e ela tem uma habilidade grande de distribuir as tarefas. Muitas vezes ela já sabe por que essas tarefas existem, como é que essas coisas estão ali, como é que essas coisas estão conectadas, mas ela tá tão sobrecarregada que ela não tem tempo nem de parar pra explicar o porquê. Então acho que essa pra mim é uma diferença da característica da abelha rainha. Normalmente as pessoas se inspiram nela, as pessoas estão ali ao redor dela, se envolvem. Diferente da vespa, que a gente quer fugir da vespa, do cavalo do cão. A gente quer simplesmente passar longe da porta e tudo mais. A abelha rainha normalmente tá mais envolvida no... A abelha rainha gera uma lealdade, inclusive, né? As pessoas têm uma lealdade à abelha rainha. Em relação à vespa é só medo, é só pavor. A gente tem reunião com a pessoa, ai meu Deus, e aí o que a gente vai apresentar? E ai meu Deus, é isso. Eu ia lembrar que nessa reunião que você falou, né? A reunião que durou 12 horas e tal, geralmente no final... ainda tem aquele cenário onde a galera pede pizza, né? Porque você não pode nem sair pra comer, pra terminar a reunião logo. E aí tem uma lagarta dizendo: ai, gente, que pizza ótima! Eu adoro a pizza desse lugar. Vocês não gostam? Foi tão bom que a gente conseguiu pedir vários sabores. Se não fosse essas 12 horas aqui dentro, a gente nunca teria tido a oportunidade de comer essa pizza, inclusive. Exatamente. Me leva, Deus, me leva, tenha misericórdia. Eu só tava puta com a reunião até esse momento. Esse é o momento que eu desisto da vida. Quando essa lagarta começa a abrir a boca e falar isso, eu falo: não, gente, não, eu não sou paga pra isso, eu não mereço isso, ninguém merece isso, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Alguém me leva daqui. É isso. Muito bem, então se você se identificou com algum desses arquétipos, conhece alguma história, quer compartilhar um pouquinho, escreva lá no nosso backstage, vai ter o card do episódio, então escreve lá, conta um pouco da sua história, o que você viveu com algum desses arquétipos, ou quando você estava ali, né, sendo claramente alguns desses arquétipos em k21.link/LoveTheProblem. Eu dei muita risada, foi muito bom realmente ter convocado esse grupo novamente. Quem sabe a gente repita mais alguns desses episódios nesse formato, assim. O episódio do Safe tá aguardando ainda. É verdade, episódio do Safe. Se você quer um episódio sobre Safe, comenta aí também no backstage pra gente poder priorizar. Gente, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um episódio sobre Safe sóbrio. Deixa eu ver, eu não tenho nenhum recado aqui. Deixa eu olhar rapidamente, ver se eu tenho algum recado. Eu acho que não, acho que a gente tá aqui, tá tudo em dia. Então, mandem salves, é isso, eu quero pedir pra você. Mandem salves, a gente tem um card lá no nosso backstage, escrito manda um salve. Vamos mandar salve pra galera, gente. Escreve lá, ó. Manda um salve pra tal pessoa, qualquer coisa. Pra qualquer pessoa que você quiser. Tipo o beijo da época da Xuxa, né? Quem nasceu depois da gente. Talvez não tenha essa referência.
É um pouco triste isso. Levantem a mãozinha, né? Os millennials tudo levantando a mãozinha. Na época que a Xuxa nem... A geração Z tá assim, quem? A Xuxa nem tinha filha ainda. Né? Então faz tempo isso. Mas enfim, manda um salve, manda um beijo, qualquer coisa, escreve lá pra gente no backstage, k21.link/LoveTheProblem, que a gente grava aqui pra pessoa que você mandar, tá bom? Então é isso, muito obrigado por estar aqui com a gente, mais esse episódio e até o próximo Love the Problem. Um beijo! Tchau! Beijo, gente! Tchau, gente! Daqui a um tempo a gente se encontra novamente. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.